Olá, pessoal! A crise do coronavírus tem trazido muitos dissabores, mas também muitos aprendizados para quem sabe lidar com o momento, para quem tem criatividade, para quem consegue enxergar a crise como uma oportunidade de crescimento. E é sobre isso que eu vou conversar agora por Skype com o José Prada Neto. Ele é empresário, ele é diretor da Teamwork, é uma empresa de consultoria. Ele vai contar para a gente a sua experiência em meio à crise do coronavírus e vai falar para a gente o pós-coronavírus, né? Será que as empresas vão ter que se reinventar para sobreviver? Vamos conversar com ele, então, que está com a gente aqui por Skype. Neto, muito obrigada por atender a Educadora primeiramente. E eu queria que você falasse um pouco da história da sua empresa. Você já conhece muito bem Limeira, né? Você está em Campinas, mas tem raízes aqui com a nossa cidade. Boa noite, Nani. Boa noite para os seus ouvintes. Obrigado por você estar me dando o privilégio de falar com vocês. Eu era executivo de uma empresa multinacional aí de Limeira, antiga Rockwell, né, hoje do grupo IOSP, a Fumagalli, que faz rodas, e na década de 90 eu montei minha empresa, que é especializada em estratégias de negócio e treinamento de forças de vendas. Isso há aproximadamente 28 anos, foi na década de 90. Né? A empresa nasceu e continua aí em Limeira. Estou aí em Limeira, moro aqui em Campinas, mas a empresa eu faço questão de ser limeirense. Bom, em relação à crise do coronavírus, quando chegou este momento, Neto, o que passou pela sua cabeça primeiramente, né, em relação ao futuro do seu negócio? O que eu vendo são estratégias de negócio. Quanto mais o mercado muda, mais necessário é um profissional como eu. Então, eu realmente não fiquei preocupado, eu fiquei sim preocupado com a saúde dos clientes. Tem muitas empresas e muitos setores que tenderam a desaparecer, né? Ainda estão assim, correndo sérios riscos, mas para o meu negócio, realmente, eu não fiquei tão preocupado, fiquei preocupado com os clientes. Neto, agora em relação a esta frase que a gente tem ouvido muito, né, sobre o novo normal. Isso vai acontecer? A nossa vida já mudou ou vai mudar ainda mais? Ou você acredita que quando tudo for reaberto normalmente, a gente está no período de flexibilização, né? Você acha que vai haver esse chamado novo normal? Olha, Nani, isso é uma frase que está sendo divulgada no mundo inteiro já faz alguns meses, e desde o primeiro momento, pelo menos o meu pensamento, guardada toda a humildade do meu pensamento, fala que isso é uma grande besteira, não vai ter novo normal nenhum. Os hábitos são poderosíssimos, o ser humano tem grande dificuldade de mudar os seus hábitos dele. A hora que o shopping de Limeira abrir, ele vai lotar de gente, as lojas aqui de Campinas estão lotadas, então não vai ter um comportamento novo no consumo. Eu acho que o consumo não vai mudar em absolutamente nada. O que aconteceu, e eu acho que foi muito positivo, foi que aspectos comerciais que demorariam mais tempo para acontecer foram acelerados com a pandemia, que é, por exemplo, o relacionamento dos clientes B2C através da internet. Você vê o acréscimo das transações pela internet cresceram muito. Quem não estava preparado, quem estava fora disso, acabou sofrendo bastante. Então, eu acho assim que um consumidor consciente não vai querer ir num restaurante ou numa loja onde não há nenhum cuidado mais de higiene como era antes. Esse tipo de coisa eu acho que sim, mudou para melhor, né? Isso foi uma coisa positiva. Uma coisa que essa crise traz para as empresas, principalmente para as empresas onde tem base espalhada ou quartéis generais, né, headquarters, que a gente fala assim, o trabalho à distância, que a gente chama de home office, ficou muito evidente. Mas o resultado, o trabalho em home office, ele traz resultados mais positivos ou o cliente perde, enfim, qual que é esta realidade? Porque ela é nova, mas e o produto final? As pessoas vão ter mais, quem está trabalhando em home office tem mais qualidade de vida, pode gastar menos tempo nas idas e vindas, em trânsito, principalmente em grandes centros, pode se alimentar melhor, pode conviver melhor com os filhos, pode ter uma administração melhor do próprio tempo. Se essa pessoa tem disciplina, né, ela consegue fazer um bom trabalho e para o cliente prestar um excelente atendimento. Isso não muda nada. Agora, para aquela pessoa que não tem disciplina, ela já tem dificuldades no próprio ambiente de trabalho. Então, para mim,
O cliente não tende a perder por conta disso. Ô Neto, você como empresário, você acha que a questão política que envolve o Brasil, essas brigas, né, entre Congresso, STF, briga entre presidente com governador, sem entrar no mérito de quem está certo ou errado, porque nossa pauta não é política, mas você como empresário, vocês sentem na pele que esta instabilidade influencia muito o mercado? É assim, ó, sem ficar tomando, eu jamais faria isso, né? Lado, quem está certo, quem está errado, eu te afirmo, sob o ponto de vista de negócios, todos estão errados. Foi uma grande perda de oportunidade. O Brasil, na minha opinião, perdeu uma enorme oportunidade para dar uma lição no mundo. Por quê, Nani? Porque nós somos um dos últimos continentes, América do Sul, a adquirirem a pandemia. A gente já podia ter aprendido com a Ásia, poderia ter aprendido com a Oceania, poderia ter aprendido com a Europa e tomar decisões diferentes. Nós perdemos um tempo terrível com discussões em termos de emprego, em termos de negócio, que não levaram a gente para lugar nenhum. Muito pelo contrário, afugentaram investidores, deixou os empresários completamente aturdidos, não sabem o que fazem. Muita gente teve que demitir a troco de uma discussão absolutamente desnecessária. Nós perdemos uma oportunidade sem citar lado quem está certo, quem está errado. Na minha opinião, sob esse ponto de vista, todos estão errados. E esses planos que foram anunciados têm ajudado o empresário de alguma forma? Seja Olha, por meio de financiamentos, linhas de crédito, enfim. Isso foi bom para o empresário ou não? a dona Ruth Cardoso, ex-esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, falecida já, uma das mulheres mais brilhantes que esse país teve, quando ela criou a Comunidade Solidária, ela falava que era mais fácil R$ 1 chegar na mão de quem precisava se ela abrisse a porta do avião e jogasse lá de cima, do que através dos meios governamentais. A dona Ruth estava certíssima. Essas linhas de crédito, principalmente do BNDES, ainda não se transformaram em absolutamente nada para o empresário. Muitos têm grandes dificuldades de acessar esses créditos. Eu sei que o dinheiro está liberado, mas o mar de burocracia, de confusão mercadológica faz com que a gente perdesse o time disso. Em vez de ajudar, gerou muita decepção no meio empresarial. Não ajudou. Neto, cita algum exemplo de uma empresa brasileira que conseguiu dar o recado certo ao seu cliente, ao seu consumidor, nesses tempos de pandemia? Para eu citar um exemplo que me chamou bastante atenção, foi o exemplo do Santander. Na minha opinião, em termos de marketing, posicionamento de marca e aproveitamento situacional, o Santander deu um show. O Santander, ao lado do Itaú e do Bradesco, são os 3 grandes bancos de varejo privados que nós temos no Brasil. O Santander foi na televisão e falou que ele estava abrindo uma linha de crédito, eles não sabiam se aquilo ia funcionar, mas ficar de braço cruzado eles não ficariam. Neto, e para a gente finalizar, quando aparece uma crise, seja ela qual for, econômica, de natureza que envolve a saúde pública, o que for, qual que é a visão do empreendedor no momento de dificuldade? É assim, ó, no mundo de negócios, não ganha quem é mais forte. Se você não é adaptável às mudanças, isso fica muito difícil. E uma pandemia como essa, uma situação como essa, faz com que uma série de adaptações sejam exigidas. E o empresário que não entende isso, está enrolado.